Ah, e aí, companheirada? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre assédio moral. Você sabe o que seria assédio moral? Você sabe qual é a diferença de assédio moral para outros eventos considerados também ofensa à honra, como, por exemplo, calúnia, difamação e injúria? Vamos tentar ajudar a entender. Assédio moral é diferente de um chefe chato ou de uma cobrança normal. É uma violência psicológica. Acredito que você também saiba disso. Mas o que caracteriza o assédio moral, né? Como a gente conseguiria caracterizar o assédio moral? O assédio moral, ele é caracterizado porque é uma forma de fazer com que o trabalhador no seu ambiente de trabalho fique assediado, né? Então, o assédio moral ele se caracteriza por ser praticado no ambiente de trabalho. É quando o trabalhador é exposto repetidamente e prolongadamente a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho. A ideia de quem faz isso é desestabilizar o trabalhador, que nesse caso é uma vítima, né? Essa desestabilização é uma desestabilização emocional, né? Quatro elementos principais a gente pode destacar, nós podemos destacar. O primeiro, o assediador tem que ter uma conduta abusiva. Ele grita, ele isola o trabalhador, dá apelidos, causa situações vexatórias, né? Esses apelidos são vexatórios, pratica ameaças, né? Entrega tarefas de forma a sobrecarregar aquele trabalhador, né? Com tarefas impossíveis de serem realizadas, ou tira todas as funções para deixar aquele trabalhador de forma ociosa, o que a gente chama de botar o trabalhador na geladeira. Pega o motorista e diz assim, olha, não tem carro para trabalhar, mas o carro está parado lá, né? Não tem carro para trabalhar, mas tem pessoas desviadas de função dirigindo aquela ambulância, não tem setor para o técnico de enfermagem trabalhar, mas tem lá o setor de vacinação faltando um profissional, está lá você fora das suas atribuições, sentado num canto na geladeira. Então, isso seria uma situação de assédio. Agora, isso tem que ser repetitivo, ou seja, tem que ser um processo, né? Tem que ter repetição. Não é um fato isolado, né? É sistemático, ou seja, isso tem que acontecer de forma sistemática. É uma bronca pontual, não pode ser confundida com assédio, né? Mas xingamentos toda semana são. Ou seja, se o seu colega de trabalho, seja ele chefe, seja ele um colega de trabalho do mesmo nível que você, ou até mesmo uma equipe que tenha uma subordinação inferior a você, né? Te trata mal, todas as vezes te xinga, te desqualifica, eles estão praticando assédio moral. Normalmente isso acontece de cima para baixo, mas não há nenhuma obrigatoriedade de que esse assédio moral tenha a hierarquia, né? O assédio moral não precisa de hierarquia, ele não é como o assédio sexual, que depende, né, de uma hierarquia onde o chefe tenta satisfazer a própria lasciva, impondo a satisfação ao seu subordinado ou à sua subordinada. Assédio moral não tem essa exigência de ter que ter uma subordinação. Você pode ser assediado verticalmente, pode ser assediado horizontalmente ou inversamente, né? E pode ser misto, né? O chefe pode também estar sendo sagaz e utilizar companheiros seus colaterais, né? Ou até o pessoal abaixo de você para fazer parte desse assédio moral. Então, assim, esse assédio ele tem que ter a conduta abusiva, ele tem que ser repetitivo, então tem que fazer parte de um processo e tem que ter uma intenção. O assediador ele deseja obter de você um objetivo. A meta é te humilhar, é te desqualificar, é forçar você a pedir o quê? Pedir demissão, pedir para sair do seu local de trabalho,
pedir para ser transferido, pedir para ser devolvido. Então, além disso, o que isso, na verdade, vai causar, né? Causa danos psíquicos, emocionais, gera ansiedade, depressão, vontade de não estar naquele local de trabalho. Você acorda de manhã para ir ao local de trabalho, imagina logo que, poxa, hoje eu vou ter que ir para aquele lugar, ter que aturar aquela pessoa que toda vez que eu chego lá fica me maltratando. Então, essa intenção vai acabar aparecendo, né? Então, é uma caracterização das consequências, é um dano psíquico, né? Há uma diferença entre o assédio moral em relação à injúria, difamação ou calúnia? A resposta é sim. Nós não podemos dizer que, embora a gente esteja tratando de fatos que agravem a sua honra moral, né, a sua honra, são coisas iguais. Não são. Quando você está sofrendo assédio moral, você está sofrendo uma violência psicológica no local de trabalho. E ela tem que ser repetitiva. Isso é importante que você fixe. Não pode ser um ato isolado, né? O foco é desestabilizar a vítima no ambiente profissional. A gente está falando de uma ação no local de trabalho, né? Do enfermeiro que fala que o técnico é incompetente, do chefe do serviço de motorista que diz que o motorista não sabe dirigir, mas isso não é naquele momento, pontualmente, não, isso é todas as vezes que vocês se encontram, né? Todas as vezes que tem uma reunião de equipe, fato raro, diga-se de passar, né? Ultimamente a gente não tem tido fortalecimento da interdisciplinariedade do SUS, e aí a gente não tem tido reuniões de todas as equipes, né? Ou de todos os membros da equipe, a gente não consegue mais se ver como equipe, mas enfim, quando a gente tem reuniões e todas as vezes essas reuniões, o seu chefe, os seus colegas falam mal de você, aí está sofrendo um processo de assédio moral, né? Essa violência psicológica no seu local de trabalho é o assédio moral, né? Então, como é que a gente vai tratar dessa questão? O assédio moral ele tem natureza ilícita do trabalho, ou seja, a natureza do ilícito do assédio moral é trabalhista. Ele tem que ser julgado lá na Justiça do Trabalho, no nosso caso, enquanto servidor, na Justiça da Fazenda Pública, que trata das questões do direito do servidor. Quais são os requisitos? Repetição, hierarquia e ambiente de trabalho laboral. Xingamento isolado não é assédio moral. Agora, hierarquia nem sempre é necessário, né? Porque, como eu disse, o assédio pode ser misto, o assédio pode ser vertical, o assédio pode ser horizontal e pode ser inverso. Então, não há necessidade de uma hierarquia. É muito comum que os chefes façam assédio, né? Mas a hierarquia não é necessária. Outra coisa, quais são as provas que você deve produzir para fim de fazer com que esse assédio moral fique caracterizado, né? Como é que eu faço essa prova? Mostrar que houve um padrão de conduta abusiva ao longo do tempo, né? Como eu disse, é um processo. Se é um processo, é várias vezes. Então, há um padrão no comportamento do assediador que você vai ter que mostrar, que vai ter que demonstrar, vai ter que fazer. Como é que você faz isso? Você faz isso através de testemunha, através de gravação de áudios, né? Mesmo sem autorização daquela pessoa. Você está sempre buscando estar próximo de alguém quando você passa perto daquela pessoa que vive fazendo assédio. O objetivo do agressor, é bom repetir, é humilhar, é isolar, é forçar o pedido de demissão, é forçar o pedido de saída daquele trabalhador assediado, daquele ambiente de trabalho, daquela unidade onde ele está lotado naquele momento, né? Então, para a gente fixar, qual é o exemplo que eu vou dar? O chefe chama você de incompetente toda reunião por 6 meses sucessivos, te tira das tarefas importantes, espalha para o setor que você não serve para nada. Esse chefe está te assediando, né? E como é que eu vou caracterizar calúnia e difamação e injúria? Veja bem, calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra.
Mas o assédio moral também é uma forma de crime contra a honra. Mas vejam bem lá, o crime contra a honra ele está tipificado, ele tem um artigo descritivo da forma como ele é praticado lá no Código Penal. E quem julga esses crimes é a Justiça Criminal. Pode acontecer em qualquer lugar, não só no local de trabalho. Ah, mas no local de trabalho eu posso ser injuriado? Pode ser injuriado. Você pode ser chamado de incompetente por um paciente uma única vez. Ele te assediou moralmente? Se ele nunca fez isso, só fez aquele momento, ele te injuriou. Ele pode ter inventado uma mentira sobre você, pode estar te caluniando. Ele pode dizer que você é um profissional incompetente, apesar de você ser profissional, você é incompetente, ele vai estar te difamando, né? Vai estar atribuindo a você algo que sabe que você não tem. Então, assim, a diferença da calúnia, difamação e injúria é que são crimes que não precisa ser praticado no local de trabalho, né? Eles são tipificados no Código Penal, né? E assim, como é que, em que dispositivo do Código Penal esses crimes estão classificados? Calúnias, artigo 138, difamação, artigo 139, injúria, artigo 140. Como é que acontece uma calúnia? Alguém acusa falsamente alguém de um crime. Por exemplo, João roubou a caixa da empresa, sabendo quem faz essa afirmação, que essa afirmação não é verdadeira, é mentirosa. Então essa pessoa caluniou João. Difamação é espalhar fato ofensivo à reputação, sendo verdade ou mentira. Por exemplo, Maria trai o marido. Essa forma de falar verdadeiro ou falso, né? Está difamando Maria para os colegas dela ou para pessoas que conhecem ela. Então essa é uma difamação. Injúria. Alguém xinga você, alguém ofende você, a dignidade diretamente. Você, por exemplo, você é um imbecil, inútil, na cara da pessoa. Essa pessoa que fez essa afirmação de que você seria um imbecil ou um inútil, fez uma injúria a você. Agora, mas isso não é, ou não seria assédio moral? Esses tipos penais, eles compõem, né, o assédio moral, mas eles de forma isolada são esse tipo penal. Se eles são praticados num processo sucessivo, aí sim eles seriam caracterizados também como assédio moral. Como o assédio moral ele precisa ser praticado de forma reiterada, é uma conduta continuada, e os crimes são crimes praticados de uma única vez, então assédio moral ele compõe, né, contém, aliás, atos que podem ser caracterizados como calúnia, difamação ou injúria, desde que sejam repetitivas. Se alguém fala só que você é um incompetente uma única vez, ele está te injuriando. Se alguém diz que você passou por cima de um cachorro conduzindo o teu veículo e você não fez isso, está te caluniando, né? Se alguém diz que você estava namorando o vizinho ou a vizinha, ou com outro alguém que está te caluniando. Então, basta uma vez, não é algo contínuo. Lembrando sempre, os crimes são praticados em qualquer lugar. Calúnia, difamação e injúria pode ser praticado no local de trabalho uma única vez, na rua, na escola, em casa. O assédio moral, necessariamente, ele é praticado no ambiente de trabalho. Então, toda vez que você estiver sofrendo uma injúria de forma sucessiva e prolongada, calúnia de forma sucessiva e prolongada, ou uma difamação de forma sucessiva e prolongada, você, dentro do ambiente de trabalho, mais de uma vez, você está sofrendo assédio moral, né? Como é que a gente vai fazer a prova? O assédio moral precisa provar o abalo psicológico e a reiteração, ou seja, tem que ser reiterado porque faz parte de um processo. A injúria, o dano é moral, a injúria, o dano moral é presumido. O xingamento por si só já ofende, né? Eles podem acontecer juntos? Sim, podem. Como eu disse,
calúnia, injúria e difamação de forma sucessiva está contido dentro do processo de assédio moral. Então é isso. Por exemplo, né, vamos dizer que um exemplo mais comum, o chefe de todo dia diz que todo dia você é um ladrão na frente da tua equipe. Isso é assédio moral, pela repetição no trabalho, mais calúnia, ou seja, que está te caluniando, mas como ele faz isso todo dia, ele também está fazendo um assédio moral. Ele vai responder pelo assédio e pelo crime de calúnia. Em resumo, assédio moral é o filme inteiro, né, de terror no local de trabalho. Calúnia, difamação e injúria podem ser cenas dentro desse filme, né? Pode ser episódios dentro desse filme, de forma repetitiva. É isso, tá? Espero que a gente tenha conseguido ajudar de alguma forma a esclarecer o que seria assédio moral. Se você está sofrendo assédio moral, se você está sendo caluniado, se você está sendo injuriado ou difamado no seu local de trabalho, nos procure na associação e no nosso sindicato. Avenida Amaral Peixoto, 178, salas 702 e 703. Né? Temos plantões jurídicos às terças e quintas-feiras, das 11 às 16, doutora Daniele. E a diretoria, tanto quanto possível, está lá de segunda a sexta-feira, em horários a partir das 10 horas da manhã até as 18, 19, 20 horas da noite. Tá bom? Fiquem com Deus e não deixe de fazer a sua reclamação. Busque sempre o apoio de um colega de trabalho, da associação, do sindicato. Nós estamos lá para se ajudar e se apoiar. Contamos com a sua reação e conte conosco para te ajudar e te apoiar a reagir contra esse possível assédio moral que você venha estar sofrendo.